eu seguro a onda. Opa! Então eu mato no peito e seguro a onda. Fecha a câmera nele pra ficar quando tá perto. dirigindo um clube, tem coisas que você tem que segurar a onda, porque você vai disputar uma final de campeonato, você tem que segurar a onda. Eles queriam que o Cristiano Ronaldo fosse Casagrande. O Mundial não serve de base. Quer vender jogador pro Corinthians a prazo, dividindo, porque não acredita que o Corinthians pague. O Corinthians está sendo processado por diversos jogadores. Matias... Sabe o que ele fez? Pagou para os jogadores o valor do carro para dividir para os jogadores. Foi. Aí se ele fala o seguinte aqui, ó, eu ganhei isso aqui, vocês correram junto comigo, vamos dividir essa parada aqui. Aí ele está envolvido com o processo do Corinthians. Agora eu pego para mim? Ah, não. Aí o máximo possível. Eu sou contra o salário que o clube não pode pagar. Eu sou contra o cara não treinar porque não pagar, daí paga uma parte, aí ele vai treinar. Eu não consigo entender que o Memphis Depay, que é um grande jogador, fique com 90% do prêmio. Que foi o prêmio de campeão paulista do Corinthians. 4 milhões e meio de prêmio, 4 milhões era para ele. Então, E o que você vai ver nesse vídeo a seguir é um debate polêmico entre Galvão Bueno, entre Vanderlei Luxemburgo, entre Casagrande, porque o Corinthians está pegando fogo, o Memphis está causando uma polêmica muito grande e o Corinthians continua muito endividado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever na Vinícius TV, segue com o vídeo, que esse vídeo tá sensacional. Milhões e meio de Só prêmio. que tem outros detalhes no contrato. Então deu mais de 92%. Então, tem outros detalhes no contrato que o Memphis não tem culpa nenhuma, até porque não é ele que trata, são os empresários, os caras são espertos. Isso. Posso falar uma... Não, pode, mas não, que eu só queria botar as crises, aí vamos voltar com o Corinthians. Tá bom. E terminando então, aqui no nosso telão, 4 jogos sem vitória. Para o Corinthians é sempre uma coisa marcante, né, Luxemburgo? 4 jogos sem vitória. A torcida vai estar lá sempre, mas é uma coisa marcante. 4 jogos sem vitória, eu estreiei no Corinthians perdendo 5 jogos na primeira passagem pelo Corinthians, mas foi duro passar 5 jogos. Assim, eu acho que esse desmando do Corinthians, né, é muito grande. Vem desde a época que eu estava também, essa última passagem minha lá, tinha confusão. Então, eu acho, não sei nem se a gente começa com os lances da vitória, mas vou deixar para depois, porque tem uma história de VAR, tem uma confusão. Vamos dizer lá. Casa, vou te dar a palavra a princípio. Aqui, a crise do Corinthians é total? E se é total, por que é total? Não, é total porque vem de anos e anos com trabalhos, independentemente de títulos, e ganharam muitos títulos durante esses anos todos, Mundial, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, teve títulos, mas internamente a parte política e a parte econômica, ela foi totalmente escandalizada, ela foi totalmente mal trabalhada. Com má intenção, não sou eu que vou julgar se é má intenção ou não, mas com incompetência sim, porque um clube como o Corinthians, que lota o estádio todos os jogos, não pode estar devendo mais de 2 bi. Não pode ter uma dívida de mais de 2 bi na praça. Não pode ter fama de caloteiro no mercado futebolístico. Nenhum time quer vender jogador para o Corinthians a prazo, dividindo, porque não acredita que o Corinthians pague. O Corinthians está sendo processado por diversos jogadores. Matias Rojas, o próprio Depay ameaçou na semana passada. Tem o Gabriel, aquele pontinha, você lembra, Mauro, que jogava pela direita? Não, são vários. Não, o Gabriel tem vários jogadores, enfim. Então o Corinthians não está pagando. Outra, está sendo investigado. Tem a questão dos patrocinadores, a questão do laranja, a questão de desvio de dinheiro, para onde foi a parte do intermediário. Teve o presidente, foi deposto o presidente. Foi deposto agora, o Augusto Melo. Teve a péssima gestão do Duílio Monteiro Alves, que foi quando acendeu o foguete para a dívida desabar, tudo isso. Em relação ao campo, o Corinthians não tem um bom time. O Corinthians tem um time normal. Né? Um time que seria muito difícil o torcedor corintiano, eu conheço bem, é apaixonado, não gosta de falar mal do Corinthians. O Corinthians pode estar caindo aos pedaços, eles gostam de falar bem, mas o Corinthians não tem time para disputar título brasileiro. Não tem. Tem time para ficar ali no meio da tabela para cima, se acertar com a volta do Yuri Alberto e tudo mais. Então não tem um grande time. Ontem na partida, perdeu por 2-1, não merecia perder.
Mas também não merecia ganhar. Fez um jogo com diversos passes errados, marcação ruim, dificuldade para sair de bola. Não podemos tirar o mérito do Bragantino também, que está fazendo um belo campeonato, muito melhor que o do Corinthians. Sim, mas também o Bragantino não jogou bem. Num jogo em que você mesmo diz, não merecia ganhar, mas perder, mas não merecia ganhar, eu entendo que isso quer dizer que foi um jogo igual. Foi um jogo igual. E o Bragantino ganha, passa a ser normal. Não, passa a ser normal. O futebol do Bragantino está melhor no Campeonato Brasileiro. Não foi melhor ontem. Ontem foi um jogo ruim como um todo. O problema do Memphis é o seguinte. Vou falar a minha parte. Eu estou falando isso aqui há meses. O Memphis, depois que acabou o Campeonato Paulista, que ele foi campeão, começou, já tinha essa questão da dívida, só não era pública. O Memphis não jogou nada, nenhuma partida fora de casa na pré-Libertadores, nenhuma partida fora de casa na Sul-Americana e dificulta, tenta sempre não ir. Quando vai, não pega na bola. Isso eu estou falando por ser ex-jogador, ele foi ex-jogador. A jogada de ontem, ele forçou o cartão amarelo, ele fez de propósito, porque ele sofreu a falta, levantou, deu um empurrão no peito do jogador Fabinho, do Bragantino, deu mais outro, deu 4 na cara do juiz. Você está pedindo cartão amarelo. Você está pedindo cartão amarelo. Você das suas crônicas, uma delas, das suas crônicas dela, você escreve uma frase que é muito forte. Memphis não tem paixão pelo Corinthians. Não tem amor pelo Corinthians. Não tem, mas não é uma crítica. É um fato. Ele é holandês, Galvão. Ele é holandês. Ele veio jogar no Corinthians porque ele não tinha mercado na Europa, de times que ele queria jogar. Mas é bom jogador, cara. Ele é bom jogador. É bom jogador, mas ele não tem história. Ele nasceu aqui, não é brasileiro, não é corintiano, não nasceu aqui em São Paulo, não é da Zona Leste, não vive no Corinthians, não pode ter paixão pelo Corinthians. E ele não tem mercado na Europa. Ele não tem mercado na Europa. Essa Copa do Mundo não mostrou, gente, que não há essa diferença, esse abismo, essa diferença abissal. Use a expressão mais difícil que quiserem usar. Todo mundo achava que os times brasileiros seriam todos goleados pelos grandes times europeus. E foi lá, o Fluminense foi à semifinal. O Chelsea, que foi campeão, tomou de 3 do Flamengo. O Botafogo ganhou do PSG. Tudo na primeira fase. O Palmeiras teve chance de ir para a semifinal. Tudo na primeira fase. Não. As melhores partidas do brasileiro. O jogo do Palmeiras com o Chelsea, o jogo do Palmeiras com o Chelsea, depois do 1-1, o Palmeiras podia ter ganhado. No primeiro tempo podia ter sido 3-4 pro E se o juiz não fosse frouxo? Se o juiz não fosse frouxo e desse o pênalti a favor do Fluminense, que foi pênalti, claro, ou não foi? Espera um pouquinho, Galvão. Virar o primeiro tempo. Só uma coisinha. Só quero dizer para o seguinte, Só não quero fugir do raciocínio. Não, eu só quero para dizer o seguinte. Quando você fala ele não é brasileiro, tinham, sei lá, 147 brasileiros jogando esse Mundial. Tinham 105 argentinos jogando esse Mundial. O holandês não vende jogador pro Brasil. Não é normal. Então, ele veio jogar aqui porque não tinha mercado na Europa, certo? Sem mercado na Europa. Isso eu concordo. Isso eu concordo. Então, aí surgiu uns caras que os empresários dele olharam e falaram assim, putz, esses caras não sabem nada do que eles estão falando, são incompetentes e nós vamos deitar em cima desses caras. E fizeram um contrato que o Memphis não tem culpa nenhuma, nem... O Memphis jogou, ele não discutiu o contrato. O que eu disse na abertura, cada um tem que tentar ganhar o máximo. Mas, não pode agora eu vou te falar fazer uma coisa contrato aqui. que ele não consiga pagar. Tudo bem, por exemplo, ele recebe 3 milhões se ele for relacionado em 50 partidas pelo Corinthians. Ele não precisa jogar, ele não precisa dar assistência, ele não precisa marcar gol. É ser relacionado. Está na relação 50% das partidas, ele recebe 3 milhões. Isso é um absurdo. Não para o Memphis. Um absurdo que o Corinthians fez. Um absurdo um clube como o Corinthians assumir uma responsabilidade dessa que não tem condições de pagar, porque já deve mais de 2 bilhões e deve uma pancada de gente. Nós estamos dizendo a mesma coisa, mas você vem mais forte porque você vem com números. Claro. O lance é o seguinte, para eu escrever essa coluna, eu pedi ajuda para a Lívia Camilo, sabe? Sim. Do UOL, que cobre o Corinthians. Eu falei, e ela escreve sobre isso. Eu falei assim, me dá uns dados de números, contratos verdadeiros, para eu não escrever bobagem, para eu não ficar especulando. Então tem isso. Sabe outras coisas? Eu vou te falar. O Corinthians paga apartamento para os assessores dele, 2 carros blindados, um motorista para cada carro e 24 passagens Brasil e Europa. Olha o custo dessa coisa toda. E tem... a segurança também, né?
Segurança. Inclusive, não estavam pagando a Cozinheiro, equipe de segurança, tudo é Segurança pago é pelo coisa Corinthians. normal hoje para quem tem a posição que Mas ele então, tem. mas eu Não, parto... não é normal, Galvão. Ô, Galvão, Que é mas isso, eu Galvão? parto Quem tem a desse posição que princípio. ele tem, ter um segurança é uma coisa Eu normal. parto desse princípio. Segurança é uma falei, coisa. Casal. Não estamos discutindo segurança, né? Eu estou discutindo o pacote. O segurança é só uma, segurança é só uma agulhinha dentro desse pacote então, aí. mas eu parto desse Agora, quem princípio. paga tudo isso é o Corinthians. Mas Tudo o Corinthians. Mas o que é combinado não é caro. Eu tiro o Memphis dessa. Então, o Corinthians é que então, aceitou. Mas eu estou tirando o Esse Memphis que é dessa. Então, A questão é o exato. Corinthians. Agora, eu acho que não vale esse custo-benefício. Pô, ele chegou, vendeu mais Galvão. camisa, todo mundo colocou a faixa, deu assistência, fez um gol aqui, outro aí e tal, mas se você olhar este pacote todo que você está falando, Exatamente. Ele não tem esse peso todo. A culpa não é dele. Não é, exato. É O de que quem eu fez, critico de o quem Memphis, aceitou, né? o que eu critico o Memphis é comprometimento, Assim. entrega e o empenho dentro do campo. Isso eu tenho o direito de criticar. Eu sou um comentarista e jogador, entendo Claro. de futebol, como eles entendem, Mas eu posso criticar. eu fui buscar essa frase, que o Memphis não tem paixão pelo Corinthians, Claro. o amor é zero, porque eu fui fazer já 2 jogos do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Luxemburgo estava num deles comigo. Acho que foi o Corinthians e Vasco e o Corinthians e Inter. Mauro estava nos dois, junto comigo, na transmissão da Amazon Prime. E eu vi a torcida do Corinthians inteiramente apaixonada por ele. Mas, Galvão, claro, é ele nem que não a é torcida apaixonado. inteiramente apaixonada Galvão, por ele. ele. Eu tô falando dele, eu não tô falando da torcida do Corinthians. Olha lá, Memphis não tem paixão pelo Corinthians, o amor é zero. Ele não tem. Porque pra ele é um cara profissional, ele tá jogando no Corinthians. Se ele tivesse paixão, que eu acho difícil, o amor a gente tem, a gente cresce ali pra ter amor, cacete. Pô, quem é flamenguista, torce pro Santa Cruz, você torce pro Santa Cruz por quê? Você cresceu lá, você conhece lá, a gente pega paixão. Casa, talvez então, vou dar uma frase que talvez se encaixe aí, ver se você concorda e segue. O Memphis talvez não tenha a capacidade de entender o que seja o Corinthians. Não, isso aí ele não entendeu já. Isso aí ele não entendeu o que é o Corinthians. Senão ele não forçaria um terceiro amarelo ontem. Quando eu falo de paixão, quando eu falo de amor, eu falo de entrega. É assim, ontem, você está jogando lá, tá 1-1. O jogo tá difícil. Não tem o Yuri Alberto, o campeonato tá voltando agora e você é o Memphis. Você é o grande ídolo da torcida. Olha lá, essa foi a jogada, dá uma olhada. Então Ele sofreu a aqui, falta, dá uma olhada. Olha o que ele faz, olha o que ele faz. Olha o que ele faz na frente. Olha lá. Olha o que ele fez. Ele forçou o cartão amarelo, gente. Olha lá, ele tá partindo pra cima do cara. O juiz tá com o cartão amarelo na mão, vai dar o cartão amarelo. Ele tem 2. Na quarta-feira o Corinthians joga com o Ceará. Se ele forçou o cartão para ir no Ceará, ele é um bobão, porque o Ceará é um espetáculo. Mas eu tô falando pra você que ele não se empenha pra ir jogar fora de casa. E quando ele vai jogar fora de casa, ele não se entrega. Posso entrar nesse assunto aí? Pode ir à vontade, Luxemburgo, vai lá. O que eu acho é o Fala. seguinte. Eu quando sei que você Palmeiras está ainda com tosse para falar alto, Eu tô com tosse, mas eu tô com tosse, tô meio brabo aí. Casão, ele é europeu. O comportamento é totalmente diferente do nosso sul-americano. Comportamento de entendimento, discernimento de como é que funciona a nossa cultura e a cultura europeia. Ao meu ver, é o seguinte, ele é muito menor do que aquilo que o Corinthians contratou ele. Ele não é aquele jogador que o Corinthians contratou para pagar o que paga. Também. Então, eu acho o seguinte, eu acho assim, ele não é o jogador que possa se dizer, ele é craque, vai resolver o problema e vai se envolver com a gente e vai. Não adianta que ele não tem qualidade para isso. Ele estava rejeitado na Europa. Sim. É um jogador que nunca foi um jogador de destaque para jogar. Trouxeram ele para cá para que ele fosse o grande nome, ele não é, ele não vai chamar responsabilidade, nunca ele vai chamar responsabilidade. Ele vai jogar. Ele é frio, o contrato. Eu fui ao Real Madrid. O contrato no Real Madrid é feito o seguinte, tudo que você quer para você coloca no contrato. Quando eu fui buscar um camarote para mim, ele perguntou, você tem no contrato? Eu falei, não, então você não tem. Você tem camisa? Eu quero camisa. Você tem no contrato? Não tem. Então, tudo que você quiser, tem que colocar no contrato, tá certo? O que eu acho é o seguinte, produtividade. Se você pegar um garoto de 20 anos no Corinthians, você coloca o seguinte, se você jogar 30% dos jogos, se você concentrar, porque ele precisa de crescer, de ocupar espaço. Então você bota objetivo. Agora, no contrato de um jogador, da qualidade do Memphis, contrato dele, que nele foi contratado, cara, no contrato é o seguinte, me paga por gol. Peraí, você é jogador, tem que fazer gol. Atacante tem que fazer gol. Me paga por passe, mas eu tenho que dar passe. Me paga por drible, eu tenho que dar drible. Então, tudo que está no contrato, ele é obrigado a fazer com o contrato que ele tem. Mas isso está virando moda, Luxemburgo. Não lembra quando o Neymar chegou no PSG, que ele foi bater o pênalti, o Cavani, o Uruguai falou, não, o pênalti é meu, porque eu ganho por gol.
Então, mas isso gera Então, um... pênalti é gol. O futebol virou uma coisa muito bagunçada, esse negócio dos contratos. Mas vai pra lá, vem pra mas cá. bagunçado não quer dizer que está certo. Não, eu estou dizendo isso, mas... Não é certo, porque Não é isso- só com ele, não é novidade, está acontecendo de monte. Não é novidade, mas isso traz uma relação interna totalmente complicada. Como é que você pode ser o seguinte, eu corri pra caramba, você ganhou o campeonato, você levou 90% do campeonato. Peraí. Agora, ele é culpado? Não, ele colocou lá no contrato, tá lá, tem que pagar. Mas os jogadores ficaram bravos pra caramba. Com certeza absurdo. Jogador, peraí, eu não vou correr pra esse cara mais não. O Vanderlei só... Agora, legal é o seguinte, por exemplo, olha só, o Zico foi campeão do mundo, tá certo? O Zico ganhou um carro, o melhor jogador do mundo. Você lembra que ele ganhou um carro? Sabe o que ele fez? Pagou para os jogadores o valor do carro para dividir para os jogadores. Foi. Aí se ele fala o seguinte aqui, ó, eu ganhei isso aqui, vocês correram junto comigo, vamos dividir essa parada aqui. Aí ele está envolvido com o processo do Corinthians. Agora eu pego para mim? Ah, não. Aí E reza a tudo lenda, errado. porque eu estava lá transmitindo o jogo em 1981. Reza a lenda que foram 2 carros, né? 2 carros, um por Nunes e Um outro por pra ele. Nunes, porque O Nunes não Forte dividiu ganhou nada, o Zico O Flamengo dividiu. meteu 3-0 no Liverpool. O Nunes não dividiu o carro e o Zico Nunes dividiu o carro. E o Zico dividiu o carro, Mas todo mundo. só nessa Aí linha deu que você pro- aí deu pra falou, lá. essa linha que você falou dos jogadores não gostarem, né? E não gostam mesmo. Você acha que agora, olha só, o Corinthians perde 4 partidas seguidas, perdeu em casa pro Bragantino, vai jogar contra o Ceará, precisando ganhar do Ceará lá. Depois, no domingo, tem o São Paulo no Morumbi, no sábado à noite. São Paulo no Morumbi, 2 partidas fora de casa. Perdeu a que jogou em casa. E o cara não vai. E os outros jogadores? Vai acontecer a mesma coisa, Mandei. Pô, a gente se mata aqui, corre, aí o cara toma Não esse vai, cartão e ele tá fora. o elenco, presta atenção, o Corinthians passa pelo momento muito difícil. Você foi bem, eu acho que é total. Eu acho que o negócio lá é total, Total. né? Não, é total, porque envolve presidente deposto, conselho, uma série de coisas que estão Eu acho que envolvendo. seja desse presidente deposto. Já vem vindo de trás. Esse buraco todo, essa Sim, confusão esse buraco toda. vem sendo. A única coisa que foi feito lá atrás. pode salvar o Corinthians mesmo, que vai salvar o Corinthians é o seguinte, é que a torcida, independente de tudo que acontece, a torcida abraça o time e não adianta que vai ter que abraçar, porque senão o negócio vai ficar ruim. Ricardo, você ainda não falou, eu quero ir pro Flamengo, que é o líder do campeonato, e pra gente mostrar o que disse o Felipe Luiz, o que disse o presidente, e eu quero ler a declaração do Pedro de hoje. Não, eu vou, como o Casagrande falou, o próprio Vanderlei, eu acho que é o seguinte, o Memphis, primeiro, ele tem que ser agradecido ao Corinthians. Memphis volta à seleção holandesa pelo Corinthians. Porque ele começou a jogar. Na verdade, ele estava esquecido, ele ia parar. Vamos trazer o jogador aquilo que Casagrande. Junta dirigentes, junta empresário e vamos trazer esse jogador. Não tem como pagar um salário desse, Galvão. Não tem. O Corinthians já vinha de uma crise financeira e triplica ainda mais. A minha tese é essa. Se devia 1,3 bi, de uma hora para outra, 2 bi, se fala até em 2,4 bi, casa. Exato. A dívida do Corinthians não tem, é impagável. Fora o estádio, a bronca do estádio, que junta tudo isso. Me dá uma pena porque a torcida do Corinthians, esquece a torcida do Corinthians. Eu acho que tem que falar assim dos dirigentes que fizeram contrato. Gosto dele, é bom jogador, mas Vanderlei falou uma coisa certa. Ele não entrega e não tem idade mais para entregar um salário desse. O que ele vem ganhando, ele não vai entregar. 36 anos, né? Ricardo, não é uma questão de entregar um salário desse. Ele podia ser o maior jogador do futebol mundial. O Corinthians não pode fazer um salário, porque o jogador vai pedindo. Eu quero isso, o clube dá. Eu quero isso, o clube dá. Chega um ponto que o clube não tem como pagar. Não tem. Então não é. Tem 2 aspectos, são 3 Mas só aspectos. para lembrar, eu vejo. Galvão, o Tem a Corinthians também crise. aceitou esse salário porque, na época, arrumou um patrocinador que ia receber o maior patrocínio de clubes brasileiros, que iria pagar grande parte disso. Por isso precisava de um ídolo. Papapá. Veio lá, o patrocinador... Parte do salário, né, Mauro? Parte do salário é o banco e tal. Aí deu rolo também com esse patrocinador. Então, quem está lá hoje, que já não é nem o deposto, né? Foi deposto, Não é mais o presidente, não tem mais o patrocinador, Não mas tem, tem né? que pagar o contrato dele. Não, e tem um caso policial para resolver essa história do patrocinador. Não tem mais o presidente, não Isso. tem mais o Mauro, patrocinador, mas tem que pagar A o salário dele. esperança é que ele se Perfeito, isso tornou que o Galvão está artilheiro. falando, Mauro, alguém tem que pagar e esse alguém é o Corinthians. Sim, pois é, mas... Então o erro vem dos dirigentes, não Sim, mas importa. os outros, vai passando para um, para outro, para outro. É o que está A esperança acontecendo. agora é que ele se tornou de novo artilheiro da seleção holandesa e apareça alguém. Que o mercado de lá fala assim, eu vou pagar. Maurão, É uma esperança. Maurão, o plano era para aparecer agora. O mercado europeu abriu não agora. apareceu. Ele chegou e não apareceu. Não, Não mas a importa janela que ele tá abrindo voltou. agora. Ele não apareceu. A janela tem tempo já ainda. abriu. Se abriu, vai Claro, 2 dias. claro. É 2 dias. O João Pedro jogou lá, pô.
O João Pedro não jogou? Não, mas ali havia uma Não, ali exceção era pro diferente. Mundial. O regulamento Copa do Mundial era Mundo. diferente. Copa do Mundo. O regulamento. Eles Não, queriam não, até que, peraí, gente, eles queriam peraí. até que o Não, Cristiano, peraí. eles queriam que o Cristiano Não, Ronaldo aí cê- fosse aí cê- Casagrande. peraí. O Mundial não serve de base. Peraí, deixa eu falar, Galvão. Por favor, vejam para mim que dia abriu a janela, se é que ela já abriu. Sim. A exceção é que abriram para poder contratar e colocar para jogar. Essa foi a exceção do João Pedro. É essa a exceção do João Pedro. Não pode colocar um contrato na FIFA se o mercado não está aberto, o cara sair de um time para o outro. Tem que estar aberto o mercado para o contrato do cara entrar na FIFA. Claro. Senão não pode. Então o João Pedro foi contratado Sim, mas por eu causa estou do dizendo que é mercado. muito recente a abertura da janela. Não, vai o mês todo. A abertura aí da até janela agora. é muito Mas recente. tudo bem, Galvão. Abriu agora. Mas o Memphis já está na seleção holandesa desde o começo do meio do ano. Se tivesse alguém interessado, já estaria negociando Casão. com ele. Não é que vai aparecer agora do nada. O Manchester United vai falar, porra, Casão. vamos buscar. Ele já jogou lá. Casão. Ele jogou no United, ele jogou Dá no para Barcelona. separar uma coisa só? Vamos separar só uma coisa. De repente a gente está falando do Memphis. Ele é o menos culpado de tudo isso aí. Porque ele não tem culpa de fazer o contrato. Ele simplesmente É o que eu tô pede. dizendo. Quem dá é que é o culpado. Senão a gente vai falar, o Memphis isso, o Memphis aquilo. Não, o Memphis é o Não, seguinte. peraí. Acho que ele não é o jogador que é, ele não é esse craque Não, todo. ele tem culpa também. Não, tem culpa no sentido seguinte, Tem do culpa do envolvimento. empenho. Mas vamos falar o seguinte aqui, presta atenção. Na Europa, o comportamento é diferente daqui na América do Sul. Sim. Lá é o seguinte, tá no contrato, o clube assume a responsabilidade e paga. Lá não tem aquele negócio de prometer, vai pagar depois, que não sei o que não. Lá, acostumado lá, tá no contrato, você vai lá e você recebe. Ele tá reivindicando uma coisa que lá na Europa é normal. Tá no contrato, você vai lá e recebe. Agora, A para reivindicação dele é nós justa. da América do Sul e brasileiro, peraí, o que esse cara não A sei. reivindicação dele é justa. Ninguém está discutindo isso. Isso aí, Tá não. no contrato, Não, porque é nós falamos justo. tanto do membro, Gente, a discussão me parece muito clara. Todos nós estamos pensando a mesma coisa. Mas é o que eu digo, eu, nos jogos que fui fazer, vi a torcida do Corinthians encantada com ele, apaixonada por ele. Então, mas nós, na análise, todos estamos pensando a mesma coisa. O que não podia era o Corinthians fazer um contrato Isso aí. que não vai ter como pagar. O que não pode é o Corinthians passar você disse aí, quanto foi? De 4 milhões e meio do prêmio do Campeonato Paulista e 4 milhões para ele e 500 mil para o time, para o clube. Galvão, Então, você falou isso que está errado. Galvão, você falou. Ele não tem culpa, Vamos falar não. o seguinte, vamos ver a crise total ou não é crise, né, é total. Deixa eu falar um negócio com você aqui. Eu posso falar, nunca Então, falei. vamos lá que a gente segue Flamengo. Eu nunca falei porque eu seguro a onda. Opa! Então vamos ver. Eu mato no peito e seguro a onda. Fecha a câmera nele para Não, ficar quando tá perto. dirigindo um clube, você tem coisas que você tem que segurar a onda, porque você vai disputar uma final de campeonato, você tem que segurar a onda. Mesmo que seja meio contra você, porque você sabe que pode acontecer. Eu perdi o melhor jogador meu do time, que era artilheiro, que era o único que resolveu o meu problema do time, na véspera de um jogo decisivo contra o São Paulo. Venderam ele. Na véspera do jogo, o presidente que saiu lá, do Duílio, que foi embora. Como é que você pode? Dá para falar que era? Duílio, pô, vendeu o Roger Guedes. Para as pessoas... O Roger em casa. Guedes. O Roger Guedes foi vendido na véspera do jogo contra o São Roger Paulo. Guedes. Pronto, E quem só é que queria poderia falar seu ganhar nome. aquele jogo? Eu tinha 2 jogadores que eu coloquei todo o meu trabalho em cima deles, casal. O Roger Guedes, que eu fazia os caras correr pra ele. Tá certo? Só que não tinha jogador, porque era tudo bem veterano. Renato já estava também passando, joga demais. E foi por que nós ganhamos jogos nos pênaltis? Porque o Cássio é pegador de pênalti. Nós fomos jogar na Argentina lá, o time do cara era bom pra caramba. O time da Argentina muito bom. O Cássio pegou tudo e nós ganhamos nos pênaltis. Então eu tinha a possibilidade de chegar à final da Copa do Brasil com quem? Com o Cássio defendendo penalidade máxima e o Roger fazendo gol, vendendo o Roger. Só fiquei com o Cássio. Galvão, Desde lá, Casão. abriu quinta-feira e vai até 2 de setembro. Eu preciso mudar o Presta assunto. atenção, presta atenção, que é desse assunto que você queria essa informação. Abriu dia 10, quinta-feira, e vai até 2 de setembro a janela. Por isso que eu estou dizendo, é curta. Mas na Premier League já abriu mais tempo. Já abriu, tem mas diferença para de os país para clubes país. brasileiros, agora A, B, C. A Premier League, que era o Da Série A. caso Não, do... sim, o mercado que é o caso está do João aberto. Pedro, é diferente. Sim, o mercado está aberto. Tá, mas quando é que abriu, Mauro? Quinta-feira, dia Mas, 10. gente, Quinta-feira, Mas- dia 10, agora, 10. e vai Hoje até é dia 2 de setembro. 14. gente, só uma coisa. Só deixar Quatro só dias. uma Não, mas coisa. ele está falando que já teria aparecido Não, eu interesse. sei que eu só estou dizendo, é um caso que pode mercado acontecer abriu ainda. na quinta-feira, mas a maioria dos jogadores que os times se interessam já está conversado, negociado, só falta assinar. É que não pode assinar antes de quinta-feira passada. Assinar depois, um dia depois. Então, se alguém quisesse o Memphis, ele já poderia estar
lá na Europa em algum time, porque ele já teria conversado, negociado, acertado e só esperando o dia abrir. Vamos Só para esperar pra fechar, ver o que- só para vamos fechar. esperar pra ver o que Só pra fechar uma Pelo coisa, comportamento Vanderlei. dele, será que ele não está também já tentando ver alguma brecha para ele ir embora daqui? Já deu o que tinha que dar, agora mais só vai uma ser coisinha. desgaste? Não é só o Memphis que o Corinthians está devendo. Por que é total? Porque ficou devendo funcionários, ficou sim. devendo as meninas do futebol, ficou devendo a base das meninas do futebol. Então, não é só o Memphis que não está recebendo. Porque a discussão não pode ser, o Corinthians não paga o Memphis. O Corinthians não está pagando o funcionário. Não, é que a gente estava discutindo o Memphis em função Mas disso. o assunto começou como crise total. É. Então, a crise total é por causa disso. Porque ele está não é sem só. dinheiro. Nenhum. Mas nenhum não pode ser. Não, mas aí porque paga tem o Memphis renda, e não tem paga o torcida, outro. Só vem que cá, quem deve 2 bi, não tem nenhum. Não, mas o que tem é o seguinte, se o Memphis não foi treinar e depois foi treinar no outro dia porque recebeu, Recebeu 1,5 milhão, né, Mauro? esse Não, dinheiro... pagaram, acabei de Esse saber dinheiro agora à estaria pagando noite. outras coisas, acabei né? de saber agora à noite que Tinha o que Memphis, pagar, o tinha que Memphis pagar, está pago. Mauro, Mas tinha que falta pagar pagar salário, bicho tinha que para os pagar salário de jogadores. quem ganha Então, ó, pouco. Entendeu? Eu acabei de Não é receber jogador, agora. não. Pagar salário de funcionário que ganha pouco. Claro, claro. Que precisa do dinheiro para dar comida em casa. Mas cria esse outro Essa problema. que é a questão. Você paga o Memphis e deve o bicho para os jogadores. Aí os caras falam, pô, mas para ele correu atrás, não veio treinar, foram lá e acertaram tudo. E cadê o meu? Então é complicado, é complicado. Muito bem, vamos lá, vamos mudar aqui para. Vamos ver agora. Vamos ver a enquete lá para a gente entrar no assunto do Flamengo. Estava 46, 53. Você coloquem para mim, por favor. Ah lá. Já Aumentou, Já deve tá. ficar. dividiu. Tá? Essa divisão, eu achei que, se é o torcedor do Flamengo votando, a paixão que tem pelo Pedro, a expectativa que tem por ele, jogador de Copa do Mundo, deveria estar. Ele veio de uma contusão muito séria, deveria estar se aplicando demais.